Vamos para a 13ª lei, que é a lei da influência dos espíritos desencarnados em sofrimento, vivendo ainda no passado, sobre o presente dos doentes obsediados. Certo. Por exemplo, Ah, um ser que ficou aprisionado a uma sensação de uma encarnação conjunta com você, filho, por exemplo, ele vai ficar lá, como pro espírito, o tempo ele é outro, ele vai ficar preso naquela dimensão, naquela faixa dimensional daquele tempo. tá. Ele é ilusório aquilo, ele acha que ainda tá lá. Aí vai estar causando uma ressonância negativa com a proposta da encarnação atual do filho. Nossa. Isso vai afetar, porque o filho, se ainda tem sintonia com aquele ser, por alguma razão, muitas vezes tem por ligação kármica, de coisas que fizeram junto, se tiver, o filho pode entrar num estado de consciência não atual, como se chama na apometria, que é o filho ficar sintonizado com aquela situação passada e com aquele ser que está lá no passado. Isso pode ser quebrado. Essa sintonia é fazer um desligamento dessa situação passada. Se faz isso de várias formas. No centro espírita, se faz com uma mesa de canalização e ir botando às vezes frente a frente esses dois espíritos, certo? O que está encarnado e o que está desencarnado manifesta no médium. Em apometria, se faz levando para o passado ou trazendo aquele irmão que está no passado para o presente. Quebrando, alinhando com o eixo encarnatório atual. Despolarizando as memórias de encarnações passadas que ainda interferem no fluxo normal das energias. Ou outras técnicas. Regressão. Mostra a cena para a pessoa, para que ela veja, traga para o seu consciente. E aí, faça sua reforma íntima. O processo de hipnose com o ser desencarnado me parece então ser mais fácil de conquistar. Não é? Por exemplo, eu digo, olha, volte na sua vida passada, experimente esse momento, nem preciso... Hipnose. Prometer não é hipnose, é importante ficar muito claro. É o poder anímico, mental, mais espiritual, mais animal, como nós já falou. Então vai ser lá o encarnado dando um comando. Não vai estar hipnotizando o espírito. Ele vai estar conduzindo. Nossa, muitas vezes nós está lá junto, pegando pelo braço para levar. Certo? Certo. Assim como quando vem alguém dentro da casa onde se faz o trabalho. Tem um campo de retenção, né? Que não, a princípio não era para chegar nenhum obsessor. Mas, se para haver a cura, as filhas precisam tratar o obsessor, e tem que ser trazido para cá. Então nós vamos fazer esse trabalho. Tanto no nível magnético, para aplicar nele energias que sintonizem para ele conseguir entrar nesse campo, quanto criando campos na volta dele, para que ele possa acessar esse campo aqui e a gente atuar nele dentro desse campo neutro. Nossa. É meio complexo para a mente de vocês, não é? É complexo. Então, é comando, entende? Nossa, é bastante diferente de hipnose. Como?
O que o senhor explicou realmente precisava desse esclarecimento, porque um comando, ele guia a pessoa a viver a experiência, e a hipnose, sei lá, não é diferente. É, a hipnose é como se fosse uma indução. Hum, Você vai tirar a consciência plena daquele ser. é. Não é muito ético dentro do nosso ponto de vista. Que ele não vai estar sendo levado na sua consciência plena. É. No caso, mesmo que seja assim, pareça forçado, Uhum. quando um irmão é levado a uma situação ou outra, no comando, ele está consciente do que está acontecendo. E o fato dele ver, enxergar essas forças atuando sobre ele, muda a percepção dele de todo o cosmos. Claro, claro. Quer ver um exemplo? Quero. As FIA dão um comando quando faz o encaminhamento do encosto ou do obsessor, Ah, colocam dentro de uma pirâmide, que é um campo de retenção, dentro de um tubo grafitado, que leva até os locais de cura do astral, como as naves ou o hospital. uhum. Oh, que legal. Coloca dentro da pirâmide. Claro que nós estamos lá ajudando, né? Ah, tá. Senão... Vai vir os responsáveis por pegar pela mão, levar. Mas aí, quando coloca na pirâmide e encaminha o irmão que está em sofrimento, ou que está na inconsciência, Uhum. às vezes ele está muito rebelde. Ele está achando que o caminho melhor é o caminho dessa força antagônica à força crítica, certo? Certo. Daí, filho, Hum. ele tá lá, achando que o caminho é a sombra, a escuridão, não a luz. Ai. Aí ele tá vendo um encarnado dando um comando que afeta ele. Vai entender essas forças, mental, animal, espiritual. Tá. Aí vem uma luz, as filhas vão dizer assim, luz verde escura, envolvendo todos os corpos desse ser e regenerando. Aí imagina aquele que já estava com o corpo astral esburacado, feio, deformado, de repente, com um comando de luz e som, vê o seu corpo se regenerar. O que passa na mente desse ser? Nossa. Ele vê a força da ação de Deus, Né? a perfeição divina. Muitas vezes esse é um momento de arrependimento e de retorno ao serviço da luz. Tá. Então, ele tem que estar consciente. Se aquele espírito estiver hipnotizado, ele vai ser levado lá, vai entrar na pirâmide, aí vai levar para uma colônia, por exemplo. Uhum. Mas se ele, quando voltar da hipnose, quando acordar, e não viu nada disso acontecer, ele tem o livre-arbítrio, certo? É. Ele vai se rebelar e vai embora de lá. Ah, entendi. Claro. Vai pensar, o que eu estou fazendo aqui? Quem me trouxe? Se isso não foi honesto? Não condiz comigo, né? E a lei da atração vai ser mais forte. Aquele ser, se começar a se rebelar, vai voltar para a mesma região dali onde estava, em vez de ficar lá na colônia superior. Claro. Mas agora ele está com o corpo regenerado. Então, se ele ia ter que reencarnar logo, agora ele vai demorar muito mais ainda para virar um ovoide. Quer dizer, para ele foi bom. Não! Não foi? Não! Porque veja bem, Uhum. essa regeneração, ela é um auxílio. Ah, Se ele não se auxiliar, não adianta. não cola.
cola. Não cola. É a mesma coisa com o fio encanado. Posso tirar tudo. Até mesmo com uma defumação, o pai sozinho pode fazer. Nossa. Tirar tudo que é carga do fio. Mas se o fio voltar aquela vibração, vai voltar todas as cargas. Entendi. Então, é uma oportunidade, certo? Que é dada. Se ele afinizar novamente, ele vai voltar direto pro ponto onde estava. Se ele estiver numa região mais inferior, ele vai ver o seu corpo rapidamente se degenerar. Com a mesma velocidade que ele voltou para aquele lugar. Nossa. Faz sentido, né? Senão todo mundo ganha passagem de graça. Sem esforço, quer dizer. Claro, porque depende da reforma íntima mesmo de quem está desencanado. Quando se vai para uma colônia astral, é dada uma oportunidade. Mas os filhos podem sair de lá quando quiser, ninguém fica amarrado numa colônia. Como que sai? Pela vibração. Mas, inclusive, me veio na cabeça uma ideia, Pai Joaquim, que Jesus, em João capítulo 5, ele falou, eis que estás sãos, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Arro! Então, o próprio Evangelho nos ensina tudo isso, né? Tá tudo no que o Cristo fez e falou. Uhum. Tá tudo lá. Não só o Cristo, certo? Certo. Outros também. Uhum. Como Buda. Agora, ficou uma dúvida no que diz respeito à sexta lei, que é a lei da condição do espírito desdobrado, de paciente encarnado, para os planos mais altos em hospital do astral. Lembra que eu disse que tinha 3 coisas que eu queria e uma delas eu não falei, que é o karma, que o espiritismo chama de expiação. Certo. Como é que pode, inclusive isso às vezes dá muita discussão em centro espírita, como é que pode uma pessoa que desenvolveu um desequilíbrio e que agora tem uma doença que essa doença, quem é responsável por essa doença é o karma dessa pessoa, essa pessoa deve ou não ser curada? Porque se ela está sofrendo aquela doença, é para ela viver a experiência da regeneração com a abnegação, assumindo responsabilidade por si mesma. E aí a gente vai e tira a doença dela e fala, beleza, paz e amor. Lembrando que ninguém tira a doença de ninguém, certo? Só existe a autocura. Existem facilitadores de autocura, certo? Tá. Quando através do livre-arbítrio, aquele ser, a apometria só pode ser feita com o consentimento da pessoa. Certo? Certo. Porque aquele ser teve a intenção de, através do auxílio de um servidor, buscar a sua cura. Mas é a pessoa que está buscando. Tá? Essa é a primeira parte dessa resposta. A segunda parte, eu vou retomar de novo, bem-aventurados os aflitos. Que nem quando Kardec pergunta se é permitido atenuar a prova do próximo. E aí? Pois então, vocês estão no véu. Vocês não sabem qual é o karma de vocês com aquele outro. Nossa. Não é? É. Então, quando alguém chega na frente de você para pedir uma cura, você não vai dizer, não, filho, não vou curar você, porque você fica com seus karmas, que eu fico com os meus. Não, ou então você fala assim, viu, você precisa passar por isso para você se melhorar, não vai desistir do sofrimento agora. Certo, mas é que assim, se Deus deu a você as ferramentas necessárias para auxiliar o seu irmão, para que as provas dele sejam atenuadas, claro, tá tudo dentro do plano, filho. Do plano divino, que é supremo, do plano reencarnatório de vocês.
é como, assim, não é deixar aquele ser entregue à própria sorte, sendo que houve uma oportunidade de você ajudar e você se negou. Não é? É você que está falhando dentro do seu dom. Porque se foi dado a você uma ferramenta que pode amparar o seu próximo na sua regeneração, você é um facilitador de reforma íntima. Facilitador de autocura. Tanto que hoje, muitos de vocês, e você é um deles, tem a função de orientação ou de pesquisa, que nem o Fio está fazendo. Isso. De pesquisa para que através do conhecimento, que conhecimento é a luz, vocês acordem, despertem para as potencialidades que vocês têm. Nossa. Então, é permitido atenuar a prova do próximo? É sim. O Fio não tem aí o Bem-aventurado dos Aflitos para ajudar agora na conversa? Bem-aventurados. Sim, eu posso achar aqui. Mas o senhor, enquanto isso, o senhor diz assim, então... Só para afirmar bem, procura essa pergunta, tá bom? De atenuar as provas do próximo. Tá. Então, eu vou procurar aqui. Bem-aventurados os aflitos. Mas se quiser, enquanto isso, nós pode conversar. Vamos conversar. Então o senhor fala assim, porque até essa frase, bem-aventurados os aflitos, fica estranho porque a gente costuma dizer que se cada um constrói a própria vida a partir do comportamento e decisões, e quem é aflito não teve boas escolhas, seja do que pensar e de como se comportar, como é que ele pode ser bem-aventurado? Quem é aflito não teve boas escolhas? Quem está julgando? Não é questão de julgar, é tipo assim, se ele está aflito, é porque alguma coisa aconteceu no passado. Essa prova. Não é assim que funciona? Não é tudo perfeito? Se nós julgar que o irmão que está aflito, ele ele está tendo aquilo ali porque não fez as escolhas direito, nós está julgando quem? Deus, filho! Eita, agora chegou no profundidade. Porque não é tudo Deus. Não é tudo perfeição divina. E dentro do plano, tanto o plano reencarnatório, que vocês participam do planejamento, quanto o plano divino, que é maior, e muitas vezes vocês desconhecem as formas de atuação dessas leis, qualquer um dos dois reflete a perfeição. A perfeição do todo, filho. E se aquela pequena partícula do todo está em desequilíbrio, todo o resto é responsável também. Certo? Entendi. Vocês não afetam uns aos outros, tanto assim, nas emoções, nas mentes? Sim. É uma responsabilidade coletiva, então. Coletiva! Tudo é responsabilidade coletiva. Daí a necessidade de uma sociedade sofrer a presença dos mendigos que ela mesma criou. Filho. E a necessidade não só de sofrer, mas de mudar isso, né, filho? Para que essa situação não venha se repetir, porque senão vocês vão se manter sempre na prova expiação. E a regeneração vai chegar na Terra como, filho? Se não for através de vocês? Nossa, realmente. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, ele trata um pouco sobre bem-aventurados os aflitos, nos itens 6, 7, 8 e 9. Mas como é muito grande, talvez eu vou ler só esse pedacinho aqui. Essa pergunta, filho.
Só... não é pergunta. É pergunta, eu acho. É uma pergunta do Livro dos Espíritos, acho que o senhor está falando. Mas Não, olha aqui. é do Bem-aventurados Aflitos. Pergunta assim, é permitido atenuar a prova do próximo? Tá, entendi. Achou, filho? Não vou achar. O que eu achei aqui é o seguinte, olha. A quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmo? Que é o que eu estava falando. Daí ele diz assim, o homem é, assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a falta de oportunidade, sua má estrela, enquanto, na verdade, sua má estrela é sua própria incúria. Certo, mas isso dentro da individualidade. Da individualidade. Da reforma íntima. Sim, senhor. Quem pode julgar a reforma íntima do outro? Ninguém, filho. Ninguém, claro. Ou seja, isso vai se você tá numa situação, você tá aflito e você tá achando que foi uma força externa que causou essa aflição. Para esse contexto é importante que você se lembre que você mesmo causou isso através do seu livre-arbítrio. Aham. Vale por um. Não vale por outro que está julgando um. Porque não cabe julgar. Cada um tem que ser responsável pela sua reforma íntima. Não tem como ser assim, reformador da intimidade dos outros, porque ninguém conhece plenamente a intimidade do outro. Os pensamentos, as emoções do outro. Certo? Não se pode julgar porque a gente vai estar sendo superficial, né? Exato, filho. Ah, mas o que pode fazer? Ajudar, servir aquela reforma íntima. Como? Se ele precisa de uma conversa e você tem uma informação que pode ajudar, como o filho está fazendo agora. Mas, filho, vamos lá, assim, ó, no final do Bem-aventurados Aflitos. A última pergunta as últimas questões tratadas são do suicídio. A penúltima antes do suicídio que fala é disso, é de ajudar o próximo. Que eu quero evocar Kardec para ele falar aqui. Quero evocar os espíritos que falaram para Kardec. Para que tenha essa base, porque ele que construiu essa base para nós, para vocês. Então, tá tão certo. Sagrada e tão importante, divina. Eu vou fazer assim, então. Eu vou procurar direitinho essa parte, daí na próxima vez que a gente conversar, aí a gente traz ela e o senhor explica mais sobre esse assunto. O que o senhor acha? Pode ser. Mas a mensagem, espero que fique clara, que Sim, sim. utilizem seus dons para servir ao todo. Ao todo significa a cada um. Uhum. Porque se, no fim das contas, nós somos um, filho, eu sou o outro você. Claro. Eu me culo quando eu culo o outro. Tô falando aqui as frases que os filhos usam nessa casa. É isso. Todos estão agora tendo oportunidades de, através da cooperação, lembrar da unidade, filho. Lembrar que, no fim das contas, todos são um só. Não é isso. O corpo átmico, que é o corpo mais sutil, não é a luz pura. Sim. Não é o pedaço de Deus que está em cada um, centelha divina? É a própria fonte, filho. Vocês trazem vocês a própria fonte. Então, o caminho da evolução é chegar a ser só luz de novo, não é? Então, é vocês ir se desprendendo de todas as casquinhas que vocês têm, que são os corpos, certo? Essas cascas vão caindo uma por uma,
até que vocês percam a individualidade. Mas hoje o tempo na Terra é o tempo de vocês lembrarem que vocês são tudo isso ao mesmo tempo. Que vocês têm todas essas dimensões ao mesmo tempo. Para que mesmo estando no estado mais denso da energia, que é esse corpo físico, vocês têm a centelha divina. Então vocês se lembram da unidade. E o que muda isso na prática, filho? Muda que você tem que lembrar que se tem uma ferida no seu irmão, você causou também aquela ferida. Como? Não sei, filho. Pode ser de muitas formas, pode ser numa encarnação passada, pode ser nessa, através de um hábito, que lá no fim da ponta está afetando aquele ser. Porque vocês têm muitas etapas, como nós vimos agora há pouco. Até que ponto você é responsável pelo sofrimento do irmão que está morrendo na guerra pelo petróleo? Claro. O mundo é uma teia, filho. Todos estão ligados por essa teia eletromagnética. Os campos de vocês são interrelacionados. Vocês se relacionam não só no nível físico, mas se olhar só para o nível físico, é suficiente para entender como tudo está interligado. Tá certo. Agora, eu achei, pai Joaquim. Que Eu acho, vamos ver se é essa. No capítulo 5, item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. No segundo parágrafo, terceiro. Ele fala assim: o devedor não ficaria feliz de submeter-se a todas as privações para se livrar da dívida, pagando somente a 100ª parte da mesma, em vez de queixar-se do credor, não lhe agradeceria? Ah, eu acho que não era bem essa que o senhor quer dizer, né? Não era bem. Mas então vamos deixar para outro. Daí a gente se une todo mundo aqui, a gente acha e daí a gente fala. Tá. Eu tô vendo também que varia muito a linguagem de um livro pro outro, né, filho? Essas palavras aí que vocês usaram são mais complexas. Tem umas versões mais simples. Tem, né? Não, vamos achar, deixar pra próxima, a gente estuda naquela. Tá. Mas então aqui agora a gente tá aproximando o fim desse encontro. Eu quero só que o senhor dê um exemplo assim de como a Umbanda e a apometria trabalham juntos. Tá. Umbanda, filho. Umbanda não tem a ver com o desenho, a forma de atuação que está esquematizada dentro das casas de Umbanda. Isso é tão restritivo quanto dizer que só as casas kadecistas estudam Kardec. Tá. Por exemplo, o estudo do Kardec só vale para as casas espíritas, certo? Não é? Todo mundo pode absorver o que tem de melhor ali. Tá certo. Agora, a Umbanda, dentro de um contexto aqui do país Brasil, que tem uma miscigenação grande de seres que vieram de várias partes e que, no princípio do espiritismo nesse país, não tinham voz nas casas espíritas, não podiam falar porque eram tidos como entidades inferiores por causa da linguagem, né, filho? Isso. Então, eles não tinham onde se manifestar, mas eles precisavam trabalhar para evoluir, certo? Trabalhar em cooperação com os encarnados. Por isso nasceu a Umbanda. Porque a Umbanda abraça todo tipo de espírito. Lá na raiz, o filho pode dizer: mas na Umbanda só tem criança, preto velho e caboclo, não é?
É. Mas onde é que vão entrar os Exu, os ciganos, os egípcios, os maia? Vão entrar onde? É. Nas casas que tiver mais abertura para universalismo. Claro, os marinheiros, baiano. Todos esses. Tá. Esse país é muito rico nessa miscigenação. Hoje já está bem misturado. Já se tem Preto Velho falando de apometria e física quântica. Já. Por quê? Porque está servindo dentro de uma egrégora que envolve 6 de outras falanges, de outras faixas vibracionais. Quer ver um exemplo? Quero. Eu sou um preto velho da linha de Iemanjá. Ah, é, pela música, né? É. Me apresento com esta via, desta forma, por afinidade vibracional com esse desenho, digamos assim, formato, por afinidade da FIA. Porque assim se estabelece a sintonia. Tá. Mas eu sou um servidor da linha de Iemanjá que no momento está servindo ao raio verde da cura. Meu chefe é Larion. Nossa. Mestre Larion. Aham. Meu chefe. Tá. Nossa. Certo? Sim. Como outros tem o El Moriacan. E aí vai. Esse. Tá. Então, cada servidor serve a uma egrégora, a uma linha de trabalho. Que hoje não se restringe às linhas de trabalho que foram decodificadas na Umbanda, certo? Aham. Hoje está meio bagunçado, misturado tudo. Na apometria, como se usa os arquétipos ou as linhas de ação e trabalho da Umbanda, evocando, ancorando as energias de cada faixa vibracional dessas. Por exemplo, como falei antes, o trabalho de magia negra vai chamar quem para fazer o desmanche? As crianças, filho. Isso, o senhor falou. Aham. Porque já se fez um estudo das linhas de ação e trabalho da Umbanda. Se sabe que para isso se conta com elas. Claro. Então, Não quer dizer que elas tenham que se manifestar com o arquétipo da linha das crianças, certo? Porque elas não vão receber, a apometria não requer incorporação. claro. Então, só direcionando aqueles tipos de espíritos que trabalham naquelas linhas de ação. Entendeu, filho? Entendi. Então, o jeito que vocês interagem com os espíritos da Umbanda é primeiro o apômetra ou o terapeuta, ele tem que entender a função de cada um deles para solicitar ajuda. Mesma coisa. Que assim, tem muita casa que saúda só os mestres, certo? Só os mestres ascensionados. Mas quem é que tá fazendo a guarda e a higienização daquele espaço? Quem, filho? São os Os Exu. mestres não limpam. A energia canalizada por eles pode ajudar na transmutação? Pode, mas falando de espírito, qual o espírito que vai estar na porta cuidando? O Exu, filho. Nossa. Então aí, vocês que não vão estar saudando, considerando, amando é o principal, aquele irmão que está fazendo a guarda, de certa forma é um desrespeito. Mesmo assim, eles ficam ali trabalhando. Ou às vezes não, né? Às vezes, justamente por essa falta de ancoragem dos guardiões, fica mais vulnerável. Quando vier um ataque naquela faixa de ação que só o Exu que age, não vão saber o que fazer.
não vão ter ancoradas energia para isso. Nossa, importante. Então, assim, o Exu é dito como, muitas vezes, confunde com o Quiumba, né, filho? Com o Egum, sei lá, com aquele irmão que ainda não está servindo para a luz, ainda não escolheu trabalhar ali para a luz, fica julgando aquele irmão e chamando e dizendo Exu para fala deles. Como você já sabe muito bem que você entrevistou muitos Exu, tem Exu tornado, tem Exu que ainda está num estado de degeneração, por exemplo, né? E que serve aos tornados, mas está no serviço da luz. Mas quem é que vai lá na zinfa dimensão? Quando tem que buscar alguém, resgatar alguém? Quem vai? Arcanjo não vai, filho. Arcanjo. Tá, não tá certo, entendi. Arcanjo ancora lá de cima. E todos os servidores estão interrelacionados. Entendi. Então, entre os espíritos existe uma solidariedade grande, a qual ainda não compreendemos. É uma cooperação. Isso. Vocês também ajudam nos cultos evangélicos, os Exu, todo mundo, né? Claro! Lá. Por exemplo, tá numa igreja católica. Viu, acha que não tem espírito lá? O padre, quando tá fazendo o sermão, ele não tá sob influência? Dependendo do sermão, né, filho? Vai depender a entidade que vai estar associada. Claro. Mas os espíritos estão em todas as partes. Tá certo. Muito bom, então. Olha, eu quero agradecer ao senhor, assim, de coração. Muito obrigado. Perdoa a gente não ter achado. Vamos achar para o próximo diálogo que a gente tiver. Não pensa assim, perdão. Essa culpa pra quê? E eu quero, então, pedir ao senhor que nos dê aí uma mensagem final. E antes da mensagem final, o senhor já trabalhou com Herê? Não. Não? Então tá. Como o senhor diz assim, em forma de apresentação? Acredita? Não. Não como Herê, mas o senhor já interagiu com já foi trabalhar com um? Claro. Toda hora. O senhor pode contar uma historinha aí de como foi a última vez que o senhor trabalhou com o Herê, o que o senhor teve que fazer, o que ele fez? Tá. Vamos lá. Foi assim. Era um caso de cura apométrica, que uma filha estava na maca, tinha o pêndulo, que é a ferramenta radiestésica, que afere, mede quais são os desequilíbrios no campo daquele paciente, acusou magia negra. Certo. Aí precisava fazer uma localização de objetos que tinham sido imantados naquela magia para desmagnetizar, filho. Quebrar os campos de força daquele objeto para que aquela ressonância fosse rompida. Mas, para que isso acontecesse, precisava, junto do trabalho de limpeza astral. Certo? Por quê? Porque se criam laços magnéticos, como se fosse fio, cordão, entre o encarnado, no seu nível astral, e o objeto, ou ao ser que fez a magia, certo? Certo. Aí, alguns pontos precisam ser curados, como se assim, quando arranca
uma casquinha de uma ferida, precisa remediar ali, né, filho? Pra não ficar aquele machucado. No nível astral também. Aí precisa botar uma ervinha na fia. Precisa fazer uma defumação. Aí vem os peto velho. Veja bem. Vem os peto velho astral. Ou seja, aqueles irmãos que se identificam, se plasmam dessa forma no nível astral. E eu? Onde que eu tava? Tava soprando tudo nos ouvidos das filhas. Nossa. Pega ali, corta ali, usa uma tesoura que pode ajudar. Porque hoje meu trabalho não é como o preto velho no astral, tá bem? Claro, claro. No astral, meu trabalho é de mentor. É quem cola na mente de vocês e fica soprando as informações, intuindo vocês. Eu faço isso com todos aqui da casa que precisam fazer um trabalho intuitivo. Então, nesse caso, eu tava ali, dizendo, às vezes até antes, vai ter magia. Aí as filhas, ai, mas eu já sabia. O pai tava ali soprando. Aí na hora, chama as crianças. Não, esse caso aí tem que fazer a oração do São Cipriano. Nossa. As filhas vão intuindo na hora o que fazer. Tem um roteiro básico, certo? Tá. Mas tem as coisas que as filhas fazem intuitivamente, que são as principais. Tá certo. Entendi. Olha. Boa a historinha? Ficou boa. Eu tava... Agora sim, pai Joaquim, eu achei. Agora... Como? Vai ficar comprida a conversa. Vai, mas tá bonito, tá bom, é instrutivo. A gente separa em duas e fica bom. Mas olha, eu achei. Agora eu tenho certeza que é essa aqui. Ei! Mas o senhor saberá dizer. Qualquer coisa, o senhor pode até parar eu no meio da leitura se não for, mas eu acho que é. Olha, é o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 27. Olha a pergunta. Deve-se por ter umas provas do próximo, quando se pode, ou devemos, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-la seguir seu curso? É essa, não é? Mesma. Eu falei, não, eu tenho que achar que é isso. Então vamos lá. Daí, Bernardin, Espírito Protetor, responde em Bordeaux, 1863. Ele diz assim. Olha quanto tempo atrás. Vocês ainda não aprenderam. Será que é porque a gente não lê? Acho que é, né? Que vocês, primeiro, porque interpretaram errado muito tempo. E segundo, porque as obras de Kardec ainda são muito pouco estudadas. Nossa. Mas então o senhor muito sugere... Muito vivenciada, né, filho? Sim. Vocês estudam também como se fosse assim, separado da vida, né? Mas só se aprende aquilo que se vivencia, filho. Entendi. Então fala aí, vamos ler junto. Vamos. Já vos dissemos e repetimos muitas vezes que estáis na terra de expiação para completar as vossas provas, e que tudo que vos acontece é consequência de vossas existências anteriores. As parcelas da dívida que tendes a pagar. Bem, não é quase tudo. É tudo. Que tudo que vos acontece é consequência de vossas existências anteriores. Ele falou tudo mesmo, né? A gente pula o tudo quando lê, né? As parcelas da dívida que tendes a pagar. Mas este pensamento provoca em certas pessoas reflexões que devem ser afastadas, porque podem ter funestas consequências. Daí ele diz assim: pensam alguns que, uma vez que se está na terra para expiar,
é necessário que as provas sigam seu curso. Há outros que chegam a pensar que não somente devemos evitar de atenuá-las, mas também devemos contribuir para torná-las mais proveitosas, agravando-as. Ei, vamos deixar essa prova desse irmão um pouco mais difícil, porque assim ele vai dar um salto evolucional. É meio lógico. É meio lógico. Pode até ser bom, mas você... É verdade. Mas olha que interessante, a gente não pode só agir com a cabeça, não é mesmo, pai Joaquim? Tem que agir com o coração também, né? Amor, né? Então vamos lá, ele diz: há outros que chegam a pensar que não somente devemos evitar de atenuá-las, mas também devemos contribuir para torná-las mais proveitosas, agravando-as. Daí ele diz assim: é um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou. Mas acaso conheceis esse curso? Sabeis até que ponto elas devem ir? E se vosso Pai misericordioso não disse ao sofrimento deste ou daquele vosso irmão, não irás além disto? Sabeis se a providência não vos escolheu como instrumento de suplício para agravar o sofrimento do culpado, mas como bálsamo consolador, que deve cicatrizar as chagas abertas pela sua justiça? Olha, que ele disse, né? Às vezes é que a providência divina escolheu mesmo, foi a gente para curar, né? Como bálsamo consolador. Igual o senhor falou, facilitador. Daí ele diz assim: não digais, portanto, ao verdes um irmão ferido, é a justiça de Deus, e é necessário que siga o seu curso. Mas dizei ao contrário: vejamos que meios nosso Pai misericordioso me concedeu para aliviar o sofrimento de meu irmão. Vejamos. Repete. Vejamos, fala aí. Vejamos que meios nosso Pai misericordioso me concedeu para aliviar o sofrimento de meu irmão. Daí ele diz assim: vejamos se o meu conforto moral, meu amparo material, meus conselhos poderão ajudá-lo a transpor esta prova com mais força, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer cessar este sofrimento, se não me deu como prova também, ou talvez como expiação, o poder de cortar o mal e substituí-lo pela bênção da paz. Aí ele dá a deixa final assim: auxiliai-vos sempre, pois em vossas provas mútuas, e jamais vos encareis como instrumentos de tortura. Esse pensamento deve revoltar todo homem de bom coração, sobretudo os espíritas, porque o espírita, mais que qualquer outro, deve compreender. Eu estou voltando aqui, pai Joaquim, porque ele disse assim: olha, esse pensamento deve revoltar todo homem de bom coração. Não deve, eu também queria ter parado aí, mas deixei. Que isso? Revoltar não é bem a palavra. É a tradução, né, pai Joaquim? Porque o espírita, mais que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Ah, entendi. O pensamento de fazer um mal para quem já está sofrendo que deve revoltar todo homem de bom coração. Mas não deve revoltar, né? Tipo... Revolta não é real. Entendi. É uma inquietação. Isso, deve tocar no mais profundo, né, daquela pessoa. Então vamos lá. O espírita deve pensar que sua vida inteira tem de ser um ato de amor e de abnegação, e que, por mais que faça para contrariar as decisões do Senhor, sua justiça seguirá o seu curso. Ele pode, pois, sem medo, fazer todos os esforços para aliviar o amargor da expiação, porque somente Deus pode cortá-la ou prolongá-la, segundo o que julgar a respeito.
Que maravilha, hein, filho? Nossa. Daí ele faz assim uma pergunta. Não seria excessivo orgulho da parte do homem julgar-se, como o senhor estava falando, né? Com o direito de resolver, por assim dizer, a arma na ferida? Não, de revolver. Nossa. Imagina, já tá Dá uma difícil. reviradinha assim na faca que já tá cravada. Ai. De aumentar a dose de veneno para aquele que sofre, sob o pretexto de que essa é a sua expiação? Oh, considerai-vos sempre como um instrumento escolhido para fazê-la cessar. Resumamos Sim, assim. lembrando que ele falou sempre. É, realmente. Considerai-vos sempre como um instrumento escolhido para fazê-la cessar. Daí ele resumiu em 3 linhas aqui. Resumamos assim. Estais todos na terra para espiar, mas todos, sem exceção, deveis fazer todos os esforços para aliviar a expiação de vossos irmãos, segundo a lei de amor e caridade. Filho. Nossa, filho. Depois dessa, pai já vai fazer a mensagem final, pode ser? Pode ser, igual o pai Benedito falou, eu nem vou falar mais nada que é para não estragar. Mas eu vou falar só mais uma coisa. Vai lá, mensagem que final. serve a atualização. Claro. Certo? Senhor. Me permita essa ousadia de atualizar o que está dito aí. Vamos lá. Isso que está dito é para o contexto de pobre expiação que ainda existe em grande parte da terra e dos seres. Todos estão passando pela transição. Uma hora estão vibrando na pobre expiação, mas já é oportunizada a chance de vibrar na regeneração. Nesse novo contexto, esse serviço não é tão relacionado a um passado kármico, e sim a um futuro lindo que tem por vir. Deixa-se de considerar só que tu fica assim, que o... Deixa eu tentar achar as palavras certas. Deixa-se de considerar que aquela oportunidade de serviço apareceu por causa de um passado, uma dívida, porque as relações não são mais baseadas na obrigação kármica, filho. E sim, porque naturalmente o estado de regeneração é um estado de serviço. Ficou claro? Sim. E igual... Então, fala. Igual o senhor falou da outra vez, não vai fazer as coisas para depois ficar tudo bem para você, porque isso é interesse. Exato, não é? Isso. Não é para limpar seus karmas que você está fazendo isso. É porque você ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E no contexto da regeneração, essa é a energia predominante. Entendi. Então, eu vou fazer o fechamento com uma mensagem bem parecida da outra, que é: tenham a intenção de servir a regeneração. E, aproveitando algumas palavrinhas da mensagem que não deu tempo da gente estudar hoje, né? Vamos estudar. Assim o senhor vem de novo. Tá bem. Mas vamos ter que fazer isso, não vai poder ser sempre, assim, 2 semanas seguidas. Não, tudo bem. Eu espero. Sem problema. Tá bem. O senhor Mas, que fala. assim, tenham a intenção de servir a regeneração e, para isso, vão eliminando pouco a pouco as crenças, que são os gargalos que impedem toda essa energia maravilhosa de renovação, de fluir. Porque vocês, para construir o novo mundo,
não vão usar os padrões do velho mundo. Vocês precisam desapegar dos padrões do velho mundo. O que foi aprendido é conhecimento adquirido, é sabedoria, já está na mente coletiva, disponível para todos. Aqueles que ainda não acessam, é simplesmente porque não escolheram ainda acessar. Mas para quem escolhe, tá aí esse conhecimento. Todo o livro da vida, todos os seres, está acessível no consciente coletivo. Para que se crie o consciente coletivo. Deixe de ser o inconsciente coletivo. Sabe? Então, a sabedoria está disponível, mas as crenças limitam essa sabedoria. O que seriam as crenças? Tipo dizer que o espírito de Umbanda tem que chegar numa casa de Umbanda e que tem que chegar primeiro o Exu, para depois chegar o outro, para depois chegar o outro. Isso é uma crença, um formato que limita a atuação de vocês. As crenças são sempre limitantes. E também saibam que acreditar na pobre expiação, a crença expiatória, ou seja, a crença de que tudo que se apresenta agora é pagamento de dívida do passado, atrapalha vocês nesse momento de enxergar a nova realidade e de criar, co-criar um novo mundo. Então, vão se limpando das crenças, continuem fazendo a purificação física, etérica, astral, emocional e mental. Purificando para que o sofrimento não seja mais necessário para o aprendizado de vocês. Salve, filho! Salve, Pai Joaquim! A bênção! Fico muito feliz e agradecido em nome do Pai Joaquim e de todos que estão falando através desses canais aqui junto com eu. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado. Dê um abraço aí nos nossos irmãos que estão aí juntos com o senhor, colaborando para que isso aconteça, viu? Certo. Somos um, filho. Somos um. E um abraço aos extraterrestres também, viu? Ei, o senhor pode mandar os e-mails direto para ele. Vou mandar aqui, o povo também. E olha, fica aí o convite então. Quando o senhor achar que já pode voltar, a gente vai estar aqui aberto para mais ensinamentos, viu? Tá bem. Muito obrigado, um abraço. Obrigado, gratidão. Tchau. Salve. Agora eu vou subir e a filha fica ou não? É isso. Tá. Traz ela de volta para nós falar com ela rapidamente. Tá bom. Só um pouquinho. Salve. Salve todos. Um abraço.
Oi, Jefferson. Camila, Tudo bem? como é que vai? Bem, um pouco cansada. Então, eu ia perguntar como você está se sentindo. Tô meio desacoplada, assim. Perdida. Também essa vez a gente falou o dobro de tempo que da outra vez, né? É verdade. Mas tô bem, tô bem. Tá bem? Muito grata, assim, porque as coisas que estão sendo respondidas para ti sempre trazem muito esclarecimento para nós. E principalmente sincronizam os conhecimentos que a gente está estudando aqui, navegando, sabe? Nossa, que bênção, né? Que bênção, gratidão, mano. E eu gostei muito também que ele disse da outra vez que quando as pessoas ouvem esses diálogos, os espíritos também estudam. Olha que interessante. Claro, muito lindo, muito lindo. Puxa. Mas então, olha, muito obrigado ao movimento de vocês ao acordar, né? E que Deus abençoe todos vocês e, sobretudo, pelo seu carinho de se colocar como instrumento, mesmo sabendo que muitas vezes a gente acaba, quando coopera assim, entrando no radar de, às vezes, alguns espíritos menos bem intencionados, né? Tá, isso é o que o pai fala do estado natural de serviço. É algo que quando a gente sente isso no coração, essas coisas deixam de ser ruins, passam a ser só lições. Nossa, que bonito. Mas eu te agradeço muito também por essa oportunidade e porque também esse trabalho está fazendo com que seja bastante reforçada a minha sintonia com o Pai Joaquim. Graças a Deus. Então tá bom, Camila. Um abraço a todos que estão aí também, que nos auxiliaram, viu? Tá bom, um abração. Abraço, até. Até, tchau. Tchau.